Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Aqui tratamos espiritualidade com simplicidade. Esse é o curso intermediário de projeção e o áudio de hoje é sobre assediadores inteligentes. A música que está ouvindo se chama Java Shiva Shankara, do Namastê. Salve, amigos da RVA! Vamos lá para mais uma semana de bate-papo e aprendizado em conjunto sobre esse tema, assediadores inteligentes. Gostaríamos de lembrar que já fizemos no curso básico um áudio sobre assediadores. Esse é um áudio mais aprofundado e que não iremos poupar tanto conhecimento, nós vamos aprofundar um pouco mais. Acreditamos que o projetor que chegou a esse curso intermediário, em base, já passou pelos 13 áudios que fizemos antes, seguiu os conselhos que lá foram dados, como estudar, praticar as energias, buscar em livros, autores mais sérios, sites que nós indicamos e outras coisas. E está em busca da maturidade espiritual e não de uma mera aventura. Até porque o joio se separa do trigo facilmente nesse processo. E o tempo ele vai tirando quem é sério, quem não é, quem não consegue, quem está buscando de uma forma e de outra, independente de julgar ou não. Isso é um fato.
Lembrando que a água naturalmente não se mistura com óleo, por mais que a gente balance, com o tempo ela vai ficando clara e você consegue observar a diferença. Eu diria que o buscador que de certa forma ainda não está maduro, não está sério, ele pega e balança essa água com óleo, parece não observar, mas vai passando o tempo e elas vão se separando. É que só os que estiverem realmente bem conectados vão chegar ao equilíbrio. Mesmo que quem tiver dificuldade, saiba que conhecimento é caminho sem volta, né? Se você não conseguir, e essa base que hoje está adquirindo, seja com estudos, com os áudios, com leituras, você usará sempre. E quando chegar a hora certa, ela despertará. Assim como todo o resto que vem estudando sobre espiritualidade, assim a vida em todos os setores. Tudo que a gente... nada vai se perder. Por isso, caso tenha passado pelo curso básico, né, não tenha passado pelo curso básico, é aconselhável, o ideal seria voltar e ouvir. A gente vai falar isso em todo o áudio, como obsessor repetindo. Ou pelo menos se preparar bem antes de entrar nesse curso, né? Nosso site, a gente vai falar, é o viagemastral.com. Basta acessar e copiar o conteúdo na parte de áudios. Lembrando que agora estamos também passando esse áudio para texto. O trabalho é dobrado, mas compensador. E a ideia é depois a gente ou vai fazer 2 livros ou um só, com os 2 cursos juntos. O livro vai ser curso básico sobre projeção astral ou viagem astral, uma coisa do tipo. Como já temos o conteúdo, basta só vir passando ele para texto. É uma questão de trabalho, de boa correção, de, tentar não perder alguns fatores legais, enfim. O próximo áudio vai ser sobre projeção mental e evolução. Como funciona, porque os mentores não são visíveis na maioria das vezes. Um detalhe também chamado primeira, segunda e terceira morte, que faz com que ainda os mentores ficam menos visíveis. A gente vai explicar isso direitinho. No áudio passado falamos sobre amparadores, animais extrafísicos, elementais, extraterrestres e exoprojeção. Pedimos desculpas pelo áudio passado, que ficou enorme. A gente se preocupa muito com a gravação do CD, que muitas vezes não cabe em 80 minutos, que é o máximo, um CD comum. Mas esse áudio ainda vai ficar maior, né? Então não tem nem onde colocar desculpas. E a gente ainda resumiu muito, porque daria, como a gente vai explicar, uns 2 ou 3 áudios, mas vamos lá. A gente mostrou no áudio passado a organização dos mentores, a preparação que eles têm, a inteligência nos processos de trabalho, a hierarquia. E hoje falaremos sobre os espíritos tão inteligentes, que também são inteligentes, são os habitantes do umbral. Falaremos bem profundamente sobre espíritos das sombras e como funcionam suas hierarquias mais ou menos, a sua organização, e que não são só, como a gente pensa, em sua maioria, espíritos perdidos, de certa forma, né? Porém inteligentes também, que se programam e combatem ferozmente qualquer trabalho em prol do bem. Isso não é só um conto ou aquelas histórias de filmes, e nem existe só na Bíblia, como fala. A verdade é que as inspirações dos filmes muitas vezes foram baseadas em sensações, intuições e andanças em semiconsciência ou inconsciência, ou até consciência por fora pelo mundo espiritual, pelo umbral. Existem sim, porém, antes de começarmos, queria falar sobre nós e a nossa ligação com o umbral, para a gente colocar logo os pontos nos is aqui e não nos separarmos disso. Antes de começar, a consciência tem que ser nesse sentido. Se tivéssemos que dizer um lugar de onde somos, eu diria que, sem sombra de dúvidas, somos também das sombras. Pois esses lugares, como o umbral, que nós chamamos zonas inferiores, vales de sofrimento, alguns chamam de inferno, Hades, só existe por consequência de nós humanos. O mundo das trevas e escuridão não é realidade só espiritual, extrafísica, mas vive aqui na nossa dimensão material e mais, vive dentro da gente. É preciso que, antes de começarmos esse áudio, a gente se reconheça e entenda que isso está enraizado em nós humanos. Que não por acaso, ao sairmos do corpo, a primeira frequência é densa e inferior, tão quanto essa material que nós achamos tão pesada. E onde acontece a maioria das nossas projeções, 90% ou mais.
E não é por castigo ou porque seres ruins nos levam. Nós somos ruins também internamente. Se assim não fosse, nem acesso teria a gente e eles não teriam com a gente. É a tal lei da afinidade, onde só se tem acesso a algo se estivermos na mesma sintonia. E que não existe divisão, mais ainda, não existe a divisão entre trevas e luz. Que umbral não é algo separado disso, não é algo separado do todo. Tudo faz parte de um equilíbrio natural. Quem pensar, quem achar, quem pensa que é só luz está muito enganado. Não por acaso que mesmo os projetores mais despertos, ou qualquer um espiritualista que vai ajudar os seres do umbral, sempre tem essa dificuldade de equilíbrio, de consciência, de se manter. Por isso não é à toa que nós encarnamos. Nós temos dúvidas com isso. Somos dali, a gente precisa entender. Somos seres também desse lugar e precisamos ajudar a libertar outros seres dessas zonas, ou quer dizer, despertar a consciência que ele não precisa ficar só ali, ajudar com seus sofrimentos, pois muitos, nós somos partes e passamos e vamos passar outras vezes, com certeza, por ali. Vejo muitos espiritualistas, estudiosos da espiritualidade dizendo, bonito, quando eu morrer, eu não quero ir para um umbral de jeito nenhum. Será que eu vou ficar lá? Não. Eu vou para a dimensão superior. Como se negássemos a nossa própria identidade. Na verdade é um medo, é um processo cultural que cria aquele medo. E umbral não é um lugar somente ruim. E não representa somente uma coisa negativa. E a sombra em nenhum caso é pior do que a luz. Como falamos, ela faz parte de um equilíbrio que é indispensável a todos nós, homens encarnados. E muitos de nós passamos por lá para nos limparmos mais rapidamente das ecas, das porcarias que nós mesmos fizemos enquanto vivos, enquanto passando pelo processo da vida. Ali é um lugar de limpeza, para que possamos assim elevar mais rapidamente as nossas energias. Essas zonas só existem por nossa causa, que usamos nas primeiras frequências para que a densidade saia, e assim conseguimos depois subir, ou quer dizer, passar, limpar mais rápido essas coisas mais densas que fazem parte da gente, e após isso sim, se reequilibrar, pelo menos mais leve energeticamente, Pois nosso peso mental, culpa e débitos passados são incomensuráveis e não saem nesse umbral. Ele só limpa energeticamente. O processo mental, ele é necessário vivência, renascer, um processo que faz parte desse equilíbrio. Ao sair do corpo, o bom projetor precisa enxergar isso com muito carinho, entender que chegou no momento de ajudar aqueles seres que ainda se encontram presos, que ele também já passou e pode até vir passar por aquele momento, por um motivo justo, aqueles seres estão sofrendo com suas limpezas kármicas, seus processos energéticos. Somente a caridade e assistência voluntária, muitas vezes, é a única situação que pode ajudar, que aqueles seres que ainda estão aprisionados dentro de si mesmos, em ódio sem lógica, em sofrimentos indizíveis, em perseguições. São mentes perturbadas que criaram a lógica da maldade, criam um processo doentio onde se acham absolutamente malvadas. E alguns são tão inteligentes que conseguem dominar os outros. Falanges de espíritos são comandados nessas dimensões sombrias, muitos obrigados a trabalharem para eles, seguindo suas ordens. Precisamos deixar de lado agora nosso lado moralista durante esse trabalho, onde não podemos julgar como um fato externo, limpar mente e nos vermos na situação com uma forma calma. É um conhecimento muitas vezes que pode ser novo para muitas pessoas, mas ele existe. E isso está no mundo espiritual, para quem está saindo do corpo diariamente, isso está muito claro, que nós, principalmente, apesar disso tudo, nem somos tão diferentes deles como a gente vai falar o tempo todo. A mente humana é ainda dementada e totalmente propícia ao erro e à loucura. Basta observar tantos seres que, assim como eu, você, pessoas normais que do nada, até vivas, perdem totalmente a lógica, perdem totalmente, se desequilibram por um motivo qualquer, que passaram por uma prova ou por uma
obstáculo em que foram obrigadas a entrar naquele estado, e não pense que eu, você e qualquer um outro não podemos entrar num processo de loucura ou de desequilíbrio mental maior, porque a gente não passou talvez pela dificuldade que essa pessoa passou. Ou a consciência dela encontrou naquele ponto uma dificuldade que a sua pode encontrar em outro mais na frente. E a gente pensa, por que eles e eu não? Não somos melhor que eles. Por algum motivo que escapa à nossa lucidez, muitos se encontram assim. Nos cabe abaixar a cabeça e servir sem julgar, colocar nossa ajuda sem analisar, pois definitivamente poderemos ser nós mesmos nos lugares deles, e se já não fomos, seremos, porque é assim um aprendizado. E ai daquele que se acha superior e máximo, como disse no áudio passado, no final do áudio, que tem um texto do Wagner, que a CIA do Poetas em Flor, a turma que trabalha com Wagner, falou no áudio passado, técnica para reencarnar novamente, fazer muita besteira e se achar o máximo, né? Trabalhar no umbral não significa atraso espiritual ou moral, pelo contrário. Tem muitos lugares, muitas religiões, muitos espiritualistas, muita informação por aí. Tem pessoas que saem com todo respeito, mas existe, que não querem nem saber do astral, vão direto para o mental. Não, eu só saio para o mental, né? Como se andar no astral fosse evolução. Andar no astral é conseguir ajudar os nossos conterrâneos, os companheiros. E aí, companheiro? Quem precisa, né? A gente tem que estar lá, é voltar, entender que se não ajudarmos uns aos outros, que estamos no mesmo nível, não temos muitas chances, somos pequenos, e é só juntos que conseguiremos uma força um pouquinho maior. A maioria dos seres desses lugares não acham que podem ser ajudados. É engraçado isso. Muitos estão andando há décadas, alguns milênios. E mais amplamente, né? Que acham que a vida, a maioria deles acham que a vida assim acaba no corpo, e a gente pensa assim, né? Há muitos que morrerem sabem que morreram. E não acredita em mais nada elevado. Acha que a vida continuou sim, morreu o corpo, mas acabou ali. Não tem mais nada além daquilo. Continuou um inferno sem fim. E por isso a única solução é se defender. Que eles têm ou correr, ou se defender, ou até dominar, fazendo maldades. Nada mais lógico se a gente entra na alma e na compreensão disso. Vamos tentar. Esse áudio eu queria antes começar a pedir a todos que entendam que o mundo espiritual é maior e mais complexo do que qualquer outra informação já dada, do que eu e você imagina, ou qualquer um imagina. Iremos usar o bom humor como sempre, não seremos sérios, mas assim, não seremos sérios, seremos sérios. Tem vários pontos, né? Mas a gente vai usar sempre de bom coração, com simplicidade, que tenta ser sempre a base da gente. É difícil ser simples com tanta coisa complexa, com tanta cabeça complexa, com tanto espírito complexo, e a nós mesmos tão complexo, mas acho que é justamente tanta coisa complexa que a gente quer ser simples, né? Não adianta ficar com medo, nem entrar em sintonia mentalmente falando. Não abaixo, é preciso maturidade. Falaremos de assédios e espíritos inteligentíssimos, preparados e que sabem o que estão fazendo. E a gente precisa se desprender dos conceitos das muletas psicológicas, dos processos culturais, da nossa limitação. Tá certo que isso não é tão fácil, isso vem com o tempo, e não culpe não por você bater na madeira 2 vezes, por você ver o sapato virado e achar que aquilo ali vai morrer alguém, ou qualquer outro processo que seja cultural. Isso tudo é processo cultural, uma muleta psicológica, assim como outras coisas que nós vamos falar, como o próprio medo. O medo por si só, ele tem que existir como defesa natural, mas a maturidade ganha espaço junto com ele vai continuar existindo, mas a maturidade, ela é fantástica, por isso que a gente tem que abrir a mente para estudar. E o projetor com mente fechada está danado. Antes de começar a falar deles, queria avisar que para que todos nós entendêssemos a fantástica magia da prece, da sintonia, da conexão com o mentor, da vibração, da mentalização, da meditação. Isso tudo é prece. Muitos acham que prece é do Pai Nosso Celestial, amém. Pai Nosso, não é só isso. E muitos acham que não conseguem se sintonizar com os mentores, pois eu digo que a necessidade faz o homem. A prece é sem sentir. Muitas vezes uma vida simples, em silêncio, uma mente calma, sempre pensando coisas boas, é uma prece viva.
Porque a maioria das vezes a gente só reza quando está mal, né? Meu Deus, me ajude a passar na prova, meu Deus, eu estou mal, meu Deus, eu estou triste. Quando está bem, é como se a gente esquecesse o contato com a divindade. A gente só pede, até porque é natural também essa necessidade. Não tem mais jeito, a gente vai para Deus, né? Somos pequenos, muito pequenos. E a riqueza do orai, como a gente fala o tempo todo, do sintonizar, é fantástica. E precisamos sim de muita fé para o trabalho espiritual, principalmente para a calma do que a gente vai ver. Esse áudio é talvez um dos mais importantes desse curso, pois não se engane, ao começar a ajudar e ser muito útil, né, ser útil a ajudar e participar com os mentores, além de obter muita gratidão, de mexer com sua evolução espiritual, você vai mexer também com espíritos que não gostam de projetores, e nem de ninguém que faça o bem. Não é só inimigo do projetor não, é de todo mundo que faça o bem. Eles não são deformados nem nervosos, esses espíritos. São espíritos calculistas e preparados para enganar e passar para trás o mais inteligente dos projetores. Não se enganem, eles são muito mais inteligentes do que a gente. Eles atacam, influenciam, enganam-se, fazem passar por mentores, desanimam, usam forças de influência, usam espíritos mais fracos para conquistar aquilo que precisam. Eles não põem a mão na massa não, eles usam inteligência, eles botam pessoas para trabalhar para eles. E coloca sobre a sua mente, sobre a sua família, em cima de tudo que você pensar. Isso não é uma bitolação, não é uma coisa que você tem que achar que tudo é espírito, mas existe, está nos rodeando 24 horas, sem separação com o que você faz, seja no trabalho, seja no curso, seja em casa, seja namorando. Isso está acontecendo nos arredores espirituais, em cada ponto do planeta Terra. Todo pesquisador sério no assunto sabe sobre esse assunto, sabe sobre assédio. Todo bom projetor, maduro, desperto, vive alerta, não evolui, que está mais ou menos dentro do equilíbrio do assunto. Mantém seu coração calmo, tenta, na medida do possível, a sua mente serena, pois ele sabe que assim ele fica mais ou menos na faixa de sintonia, na faixa com os mentores, e sabe que qualquer desequilíbriozinho é porta aberta, né? E tem mais. O bom projetor tenta, na medida do possível, manter sua casa interna limpa, o seu templo arejado pelos bons ventos do pensamento. Está sempre ouvindo músicas calmas, está sempre em contato com a música, que a música é uma excelente forma de sintonia. Sempre está passando positividade, está tentando, né? Ele não está ali às vezes balançado, mas está tentando. Está sempre em contato interno com o que a gente chama de fé, de oração, de sintonia, de vibração com seus amigos espirituais, sutilmente, em silêncio às vezes, mas sempre. Enfim, vamos lá. É como uma hierarquia. Esses espíritos inteligentes não pegam qualquer um, não. Não fique pensando que vão pegar, não, e nem se ache legal por eles. Não se acha importante se for assediado por algum desse tipo. Pelo contrário, pois eles buscam justamente situações que possam fazer sua faixa energética descer. E o ego é uma delas. Eles usam os nossos defeitos, nosso ego. O ego é inimigo mortal de qualquer espiritualista e também do projetor. Qualquer pessoa que estuda. Aquele que se acha o tal, o gostosão, o cara, mesmo que não perceba isso, nem sabe, mas já é certamente que está trabalhando no assunto, já está influenciado. Ou então tem uma porta abertíssima. É muito fácil pegar uma pessoa egóica. Qualquer coisa que você mexa, o cara... Então pode ter todo o conhecimento do mundo, como a gente vai ver que conhecimento não tem nada a ver com evolução e equilíbrio geral. A inteligência é um processo, mas o equilíbrio entre a inteligência e o estado emocional que forma a evolução. Pode parecer o mais preparado, mas como ele vira uma marionete, um controlado. Sintonia é uma coisa complexa, né? Pois a sintonia independe do conhecimento que você tem. A sintonia é a forma como você vai se conectar. A verdadeira sintonia é absolutamente mental. Não pense que as técnicas energéticas vão adiantar contra esses espíritos. Não adianta nada. Você pode estar bem sintonizado, ter feito dias de técnicas, cuidado do frontal, tomado passe, ido para reiki, no tal, e meditado por não sei quanto tempo, virado a cama, ter chinelo projetivo, que a gente já falou, né? Ter tomado Nescau na vaca. Tem uns projetores desequilibrados que fazem isso. Até ter passado por sessões de centro espiritualista, espírita,
e você tem uma abertura mental. Nisso tudo, você tem uma dificuldade, um ciúme desequilibrado, um orgulho muito forte, um ego fora do normal, qualquer defeitinho onde haja uma abertura para um desequilíbrio, uma fraqueza interna. E os pensamentos, então, o que acontece? Começam a chegar na sua cabeça. Você está todo defendido energeticamente, todo lindão, tá lá o cara. Eu sou o cara, faço técnica completa todo dia. Eu faço trabalho frontal, vou para faço taoísmo, eu faço tai chi e tenho todo aquele esquema. Na minha casa tem quadros e ramatista lá. E aí, com os pensamentos que chegam a você, os pensamentos, eles estão numa faixa diferente de energia. Diga alguém que você não gosta, o que acontece, por exemplo? Os pensamentos, digamos que tem alguém que você não goste, e os pensamentos chegam para você em relação a essa pessoa do nada, e chegam, viu? Chegam muito fortes. Você pensa que é seu. E as suas energias, assim, quando você muda o pensamento, o que acontece com as energias? Começam a mudar. Realmente, quando estamos energeticamente equilibrados, o acesso deles é menor, energeticamente falando. Ficamos, assim, mais ou menos em uma outra dimensão. Os espíritos mais densos, eles têm pouca atividade mental. Eles conseguem, claro, chegar perto e passar ideias. Como ideias chegam numa frequência diferente, não tem defesa. O mundo mental é um mundo de equilíbrio total, porque não existe defesa. Ou você está ou não está. E energeticamente eles têm pouco acesso e não conseguem influenciar uma pessoa muito bem energeticamente. Mais difícil ela cair. Mas pensamento, como eu falo, vive em dimensão diferente de energias. Eles enviam todo tipo de pensamento e situação que você pensar. Quando não conseguem acessar mais, por exemplo, você não fuma. E o cara está lá, vai fumar, fuma um cigarrinho, tal, faz a imagem, imagina você fumando, passa a sensação disso mental. Tenta de todo jeito. Aí não conseguiram, ou não conseguiram qualquer outra coisa. Fumar é só um exemplo, não fica se sentindo culpado, não. E aí o que eles fazem? Tentaram te desequilibrar. Então eles estão tentando pegar você. O objetivo é fazer com que você está fazendo alguma coisa importante, qualquer coisa, às vezes uma palestra no centro, às vezes uma coisa simples como dar um conselho para um parente ou alguém que está pensando em suicídio, depressivo. Isso pode acontecer com espíritos mais ou menos inteligentes, mas os espíritos muito inteligentes só pegam quem está fazendo trabalho para o bem, um trabalho maior, que tem como objetivo passar um conhecimento para mais pessoas. E esses, sim. Então eles não conseguem pegar você. O que eles fazem? Acessam quem está do lado, quem está mais perto. Tudo com o intuito de desequilibrar o trabalho que você vai fazer, de tirar a pessoa que está lá, ou que faz, ou pretende fazer algo do bem, do bom caminho. Eles quase sempre conseguem, viu, sem que ninguém perceba, quase sempre conseguem tirar do sério. Não, a maioria das vezes tirar até do trabalho mesmo. E eles vão comendo com paciência o prato pela beirada. Eles são muito pacientes. Os inteligentes, sim, vão cercando, vão cobrando, olha, chegam para os espíritos mais deformados e falam mesmo, faça isso, senão você vai se dar mal, você vai fazer isso. Eles não têm opção, depois eu vou falar um pouco sobre isso. Os caras são bons pra caramba. Eu respeito muito esses caras, confio muito nos mentores, né? Não são só meras palavras, eu confio mesmo. Sou pequeno, a gente, na verdade, somos meninos, pequenininhos, mas aí reconheço, né, que tem cara que é profissional do mal. O cara é bom. O cara é bom no que faz. Não tem como não dizer. Os caras são bons pra caramba. Eles sabem o que fazem. A gente não é nada sem eles, sem sintonia, sem oração, sem os mentores. Pois mesmo que não atinjam você, ele vai atingir quem está do lado e atinge. Atinge, não tem jeito. E aí alguns pensam, poxa, eu não vou mais ajudar, vou parar com isso. Eu não, negócio de ajudar, se vem espírito, é caminho sem volta, meu amigo. Entrou no processo de amparo, virou meta, virou seta para esses caras. E sair disso não fará mais com que eles saiam. Pelo contrário, você só vai perder sintonia, eles vão te levar até o fundo do poço. Quantos médiums que nasceram para trabalhar, quantas pessoas perderam total a noção de equilíbrio, estão mal, estão depressivos, estão para baixo, porque se fecharam para a espiritualidade, porque se fecharam para um trabalho que tinham que fazer, e esses espíritos sabem muitas vezes antes da gente disso, e tentam desequilibrar. Isso é muito sério. Isso parece brincadeira, mas é muito sério. Tem muita gente totalmente perdida por aí. Mas até nisso existe um conhecimento legal, porque o que eles acontecem hoje, amanhã serve de experiência o sofrimento.
Porém, é claro que não podemos deixar de lembrar que para cada ação ruim há coisas maravilhosas. Olha, a gente está falando de assediadores, mas não é para baixar a sintonia, precisa estar conectado e bem sintonizado. Os mentores ajudam e ajudam muito em tudo mesmo, não falta nada. Diga assim, para o bom espiritualista. O bom espiritualista, quando eu digo não falta nada, é que ele é rico, não. Né? Ele não falta o Nescau. Mas estou falando aqui que não há dificuldades. Há dificuldades normais da vida, como todas as outras, mas não falta o básico. Sempre tem alguma coisa acontecendo. Eles ajudam em tudo. O espiritualista bem conectado não fica desamparado, não. Jamais. É ajudado em todas as camadas de compreensão. Eles sabem das nossas necessidades, das necessidades inclusive materiais. Eles ajudam a gente em tudo. São como consciência desperta, eles são inteligentes também, muito mais do que esses espíritos, né? Que depois a gente vai falar disso. Eles sabem das nossas necessidades, mas não façamos disso muletas, né? Como pedidos imaturos, vão ficar desejando. Deixe que eles façam a parte deles. Confie só, nunca sinta só. Não confie no sentido assim, não, eu vou ganhar na Mega Sena. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que você vai conseguir se manter equilibrado. Por isso tem que acalmar sempre perante a dificuldade, acalmar. Porque a solução chega justamente na hora mais difícil. Você recebe a intuição. Se você está nervoso, você entra numa faixa mais difícil. Aí eu não quero entrar porque senão a gente sai do tema e o áudio fica enorme. Quer dizer, vai ficar, infelizmente. O assunto é extremamente extenso. Eu espero de verdade conseguir finalizar o áudio e ter lucidez para tudo, né? Eu sei que vai ser impossível. Vamos falar um pouco sobre disfarces. Muitos espíritos inteligentes e sem compromissos com a ética e com o bem se disfarçam de mentores para nos desequilibrar. Se fazem passar por espíritos bons e aparecem de branco, transmite uma ilusão de boa energia. Qualquer projetor lúcido e esperto percebe esse tipo de enganação, principalmente pelas ideias que nos dão. Pelas ideias e não pelas energias. Não vá testar a energia do mentor, não vou testar para ver se é um mentor bom. Ele vai te passar energia boa, para você vai ser boa. Eles são inteligentes, alguns deles são tão inteligentes que conseguem criar processos energéticos, situações como visões que você vai achar que está num lugar lindo. Isso tudo eles fazem. Então não pense que é através da energia que você tem que sentir, é através da mente. Do que ele está te passando de verdade. Está te passando tranquilidade de verdade ou se está enganando você? Você está te passando alguma coisa por detrás ali se está mexendo no seu ego, mentor não mexe no seu ego. Então não chega para você e fala, pô, seu trabalho está massa, pô, você está... Que legal, você tá... Não, eles sempre te dão dicas legais, com calma, que você acorda e se sente bem. Por isso é importante observar com carinho quando um espírito nos chega e se apresenta, oi, tudo bem, eu sou seu mentor. Eu já falei nos áudios passados, no meu caso, eu prefiro que mentor não apareça, pois eu não confio quase nunca, principalmente em zonas umbralinas. O problema todo é que, às vezes, você pode estar numa zona umbralina e achar que está no superior por causa desses caras. Eles são tão legais que eles manipulam tudo. O grande problema é que quanto mais lúcido a gente fica, a nossa ilusão também aumenta e ela é testada. Eles criam até a sensação de estarmos, como eu falei, em zona superior. Eles falam tudo bonito, dão dicas, mas as dicas que são legais. Eles vão falar bonito, não porque tal, mas perceba as dicas. As dicas são para você deixar você apagar sua lucidez, é para você parar alguma coisa. Normalmente o espírito disfarçado ele sempre vai bobear em algo. Eles vão criar situações, mas alguma coisa, se você tiver luz, você vai perceber. Muitas vezes, eu passei por isso. Uma vez, como eu falei, estava sentado num banco perto de um computador. Várias vezes, algumas vezes foram caminhando em lugares, algumas vezes lugares bonitos. E aí eu chamei o mentor, fechei os olhos, como todo mentor tem vontade, quero ver o meu mentor. Porque todo mundo quer ver mentor. Ninguém quer encontrar em si, receber em sintonia, a intuição, e através dessa intuição que serve até para aqui, para o corpo, se equilibrar. Não, a gente quer um mestre, um guru que chegue para, vá por aqui, porque por aqui você vai conseguir isso. A gente precisa desse apoio, né? Dessa coisa mental, mas não precisa disso não. Aí ele chegou para mim e falou, eu sou seu mentor. Aí eu já desconfiei logo, né? Fiquei calmo. Isso é muito importante. Alguns eu percebia a situação e aproveitava para ver até onde ele ia, como eu fiz, né? E eu vou contar alguns casos. Tinha um na casa da minha mãe que se passava por um amigo espiritual nosso. Um amigo lá que sempre aparecia algumas vezes fora do corpo, parou de aparecer. Até porque acho que a gente também parou de chamar,
E sempre que eu o via, eu falava: oi, tudo bem? E sempre que ele me via, ele falava, né? Às vezes em quando: opa, sou fulano, tudo bom? Sei que é assim, só que ele não era um assediador desses que a gente chamava de absolutamente inteligente e tal. Ele era muito fácil de identificar, ele se passava por inteligente, mas escondia o rosto. Como a maioria das pessoas estão inconscientes, aceitava a sugestão. Eu brincava falando: legal, meu mentor, né, o nome dele, fulano, como anda os trabalhos por aí? E aí, ajudando muita gente, ele com o rosto escondido, né, achava que eu tinha carta dele, ele respondia: não, muito trabalho, mas é isso mesmo, tal. Até que eu não aguentava mais, meu amigo, deixa de ser safado, vem pra cá pra gente conversar. Ele se mandava correndo, desesperado. Uma vez ele se escondeu, também, né, lá em casa, em Salvador isso. Quando ele me viu, ele entrou no quarto correndo, não deu tempo de fazer nada. Tinha um cobertor em cima da cama, ele se jogou dentro do cobertor. Chega a ser engraçado a forma mental como ele achou que eu ia aceitar aquela sugestão, né? Ele não é um caso de espírito, nesse caso em específico, né, inteligente. E aí, né, ele passou o mentor. Aí eu comecei a rir, não aguentei, né? No caso desse, né, não era assim. E fazer o quê, né? Estamos falando aqui, claro, né, de obsessores comuns, de inteligentes, né? Vamos continuar. Agora, quem são eles? Por que fazem isso também, né? Normalmente são espíritos que foram ex-parapsicólogos, psiquiatras ou pessoas inteligentes que viveram muitas vezes como encarnados, como líderes, pessoas que não aceitam como as leis espirituais são regidas, como funcionam as leis normais da Terra. Eles sabem do mundo espiritual, sabem dos seres evoluídos, sabem que um dia até vão sair dessa situação e vão ser obrigados a reencarnar. E que possivelmente são necessariamente levados à evolução natural. Que eles sabem que inclusive vão sair daquilo. Mas ficam ali por vontade. Eles gostam do ego, de dominar ainda. Eles são inteligentes, mas é como a gente fala, inteligência não é evolução. Você pega uma pessoa muito inteligente, como já demos exemplos, que passou pelo mundo, mas se você magoar ou xingar a mãe dele, ele fica nervoso. Inteligência não é equilíbrio. E há uma hierarquia. Não pense que espíritos deformados ou que vagam pelo umbral mandam em algo. Normalmente são esses espíritos que são comandados. Esses espíritos que nós estamos falando de inteligentes, eles comandam as situações, né? E eles não gostam de ninguém lúcido andando por aí. Eles controlam muitas vezes a mídia, os governos. E isso não é brincadeira não. Eles têm poderes sobre muitas coisas. Na Bíblia, ouve-se falar muito em Satanás, por exemplo, o nome, né? Engraçado, segundo João Nunes Maia, nesse livro também, Francisco de Assis, Satanás, na época que Jesus vinha à Terra, foi aprisionado por 1000 anos em zonas obscuras do umbral, em zonas mais densas. Que não era nada mais, Satanás, segundo isso, não era nada mais, nada menos que 2 bilhões de espíritos inferiores, desses espíritos inteligentes e outros tantos que eles controlavam, foram aprisionados. E ficaram presos por um tempo para que a densidade do planeta melhorasse um pouco, para Jesus conseguir entrar na frequência astral e com isso na frequência carnal e conseguisse sobreviver e passasse tempo suficiente para levar as informações que eram necessárias. E mesmo assim ele só conseguiu trabalhar 3 anos e viveu até os 33, né? Começou com 30, morreu com 3, porque o pouco que tinha por ali já não se desesperou e mandaram ele para o brejo, né? Crucificaram. Há um livro muito bom chamado Legião, de Robson Pinheiro. Ele é muito aprofundado, fala de muito bem, muito verdade, muito conhecimento que está ali, foi dado a ele fora do corpo, e fala do mundo das trevas. Robson consegue sair do corpo, e quando volta escreve tudo, e via também o seu guia, que chamava de Ângelo Inácio, e andava por cada lugar, e foi muito legal, mostrava a hierarquia. É um livro muito forte, mas vale a pena. Eu já entrei em muitos lugares com mentores disfarçados também. Por isso que eu acho esse livro do Robson legal, porque eu me vi em muitas situações que ele passou. E como existem milhares de zonas protegidas por esses espíritos inteligentes, onde não entra um mentor nem ninguém bom ali. Há um relato antigo lá no site, chamado Relato Musical Muito Estranho, acho que foi em 97 ou 98, onde eu vivi de música muitos anos,
e andava por esses ambientes, né, tocando e tal, e por isso eu fui levado a algumas zonas espirituais, até para mentalmente, como eu saía do corpo já, mais ou menos, para saber onde eu estava vivendo, o que custava. Muitas bandas famosas são dominadas por esses seres. Alguns são tirados do corpo e levados por seres inteligentes, para verdadeiros que a gente chama eu vi. Eu vi isso, nesse relato está lá. Condomínios fechados, protegidos por eles. Assim, quando eles dormem, eles não recebem a intuição dos mentores e ficam totalmente aprisionados. E o que eu chamaria, na verdade, de vender a alma, ou entre aspas, ao diabo, como a gente fala aí. Aquela velha conversa. Eles antes aceitaram, eles buscaram, entraram em sintonia, fizeram, de certa forma, pactos e tiveram a fama. Né? A fama, em sua maioria, é controlada por seres inteligentes, seres das trevas, onde influenciam a massa com músicas ligadas ao desequilíbrio, sensualismo, falando bobagens, que incentivam a violência, a energia densa, e esses músicos são tirados do corpo, inclusive compositores, e não é só música, é em várias áreas, viu? Governo, não pensa que é só na música não, recebem muitas intuições em forma de canções. Eu vi isso, porque eu vivia isso na época, eu não estou criticando ninguém porque eu faço parte disso, compus músicas também que não eram tão baixas, mas eu compus, espero não ter sido intuído para não ficar morando no condomínio desse aí. Eu vi tão lúcido como estou aqui agora, ou até mais. Não pretendo com isso que ninguém acredite. Até porque não vou provar, não posso provar e acho que não tenho que provar. Cada um tem que ver por si só, pesquisar, se abrir para isso. Mas para mim na época foi um susto. Nunca havia lido, visto nada parecido. Faz mais de 10 anos essa experiência. O lugar onde entrei era protegido por seres armados com metralhadoras, revólveres. E entrei com um mentor disfarçado. Ele não entra como mentor, ele entra disfarçado. É um cara inteirado com as situações, as pessoas conheciam ele ali como se fosse uma pessoa infiltrada, um X9, digamos assim. Eles usam isso, pois eles usam armas à frente dos condomínios, como todos estão inconscientes, funciona que é uma maravilha. Todo mundo, quem não tem medo de arma, de morrer, e ninguém sabe que está fora do corpo, na maioria ninguém sabe, principalmente em zonas inferiores. Robson Pinheiro, nesse livro, cita absolutamente espíritos inteligentes e preparados, espíritos tão animalizados e fortes que muitos deles se envolvem com qualquer um, e tem alguns que ele vai denominando que são os grandes chefões, que ele chama de dragões. São espíritos que não têm ninguém em contato com pessoas, e tão fortes que são, digamos assim, né, fortes no sentido intelectual, de domínio energético para aquilo que fazem. Mas para quem deseja leitura mais ampla sobre o assunto, sem comentar mais profundamente, o livro chama-se Legião. O projetor fora do corpo deve se manter calmo, sereno e muito humilde. Ele está num plano em que existe e sempre existiu desde que o homem está andando pela terra. E tem situações que estão lá há milênios, bem antes de Jesus e muitos outros reencarnarem ou encarnarem. Por isso, durante todo o curso, nós falamos de calma, de paciência, de tranquilidade, de humildade, de busca, de estudo. E não é só tranquilidade para você, mas com os problemas que estão ao seu lado. As dificuldades da vida existem e virão até você. A forma como você vai equilibrar isso faz toda a diferença. O bom projetor não é perfeito e sabe disso. Por isso ele sempre pede desculpas nas horas de erro, mas não se importa em ter que ele mesmo, quantas vezes forem, até alguém falar, né, ele mesmo se desculpar. E ele vai até aquela pessoa que errou e, desculpe. Ele tem consciência da dificuldade, né, que ele não complica mais ainda a situação. A simplicidade deve ser companheira diária. Simplificar cada ato, cada situação. Não aumentar além do normal. A gente tem sempre a mania de complicar mais. O projetor deve ser mesmo, digamos assim, um tipo de super-homem interno, onde passa tranquilidade a todos. O bom espiritualista, diria. Ele tem conhecimento do assédio, desse assédio complexo, que as pessoas não têm culpa por não saberem da espiritualidade, nem disso. Ele sabe, ele como consciente da situação, das consequências da lucidez, das consequências do trabalho espiritual que faz fora do corpo, dessas entidades que existem, passa sempre calma e paz a todo o seu redor. Lembra que falamos do curso todo que a projeção começa no corpo,
que a lucidez começa aqui agora no segundo áudio. Então, o amparo desse curso, né? O amparo lá é mera consequência do seu amparo dentro de casa. Como é que você está dentro de casa? Como é que você está no seu trabalho? Quer sair do corpo para ajudar? Para quê? Você não consegue nem se ajudar dentro de casa. Você não percebe que no fundo há uma fuga do que você é para com aquilo que você deseja ser? Muitas pessoas têm isso. De que adianta você querer todo dia sair do corpo, deitar seu corpo para ajudar lá fora, se em casa você é impaciente, se não ajuda, se não faz a sua parte, se não tenta ajudar em cada detalhezinho? Servir, amigo, não é nenhum tipo de moral, conhecimento moral, nem sermão. Servir é uma lógica só, é uma coisa só, aqui ou lá. Você quer ingressar no mundo espiritual como ajudante do bem, né, e ser admirado pelos mentores, comece aqui agora. E principalmente, ser uma coisa independente do que os outros pensem. Em casa, comece abraçando, dando bom dia a todos. Não importa se eles não vão responder. Qual é o seu jeito? É a resposta dos outros ou o que você deseja para si mesmo? Dê um bom dia, fale com todos, abrace, passe paz. Você gostaria de ser... Como é que você gosta de ser tratado? Não passe... Tente na medida do possível. Eu estou falando isso porque o assédio vai acontecer pesado em cima do mentor, do bom projetor. Vai acontecer, se não com você vai ficar inacessível, pelo menos energeticamente, vai ser mais difícil. As sugestões mentais também, se você estiver bem, não vão ser aceitas. Você vai descartar, mas vão pegar seus amigos do lado, sua namorada, seu noivo, seu irmão, e vão tentar acessar você com isso, com a dificuldade que vai aparecer. Procure ser um lenço, calmo e tranquilo. Sua presença tem que ser agradável. Aí você será não só um bom projetor de amparo aqui, todos vão adorar ficar perto de você aqui já. Sua energia vai ficar boa, seu magnetismo, sem falar nada, será legal. Isso é importante. Às vezes, você vai criando essa atmosfera ao seu redor, só de você chegar no ambiente, as pessoas já vão ficar mais calmas. Isso é importantíssimo. E mesmo assim, eles vão conseguir te tirar do sério, conseguirão desequilibrar sua família e aparecerá uma situação mais complicada. Isso com certeza. Não importa de verdade se é ou não o espírito que está fazendo isso, cada coisa que vai acontecer. A consciência é não pensar que é assédio. Você tem que ter consciência que pode ser, mas independente de qualquer coisa, né, você tendo essa consciência, você precisa desse equilíbrio, não porque é um assédio, mas porque você busca esse equilíbrio dentro de você, e não por consequência de um ato. Seja o que for, mantenha calma e também não se bitole, como eu falei, pensando que tudo é espírito, né? Poxa, caiu um negócio no meu pé, pô, o espírito jogou um negócio no meu pé. Tem gente que é assim. Sim, mas é verdade. Teve um caso engraçado, né? A gente de vez em quando responde um e-mail e as pessoas com problemas físico chega para você e fala: poxa, Saulo, eu tô mal energeticamente, espiritualmente, porque tô com dor de barriga. O amigo, vai no médico, né? Primeiro vai no médico. Depois de ver tudo que pode ser, fazer tudo que precisa, que o corpo físico independe de qualquer outra coisa, né? Enfim, isso também pode incomodar seus parentes e quem está perto. Seja inteligente também, mantenha-se calado. Isso é a coisa mais difícil, né? Quando quiser desabafar, estiver muito mal, perceber que está difícil, procure alguém, claro, né? Se não tiver, deite sozinho, procure um lugar calmo primeiro, ou qualquer coisa. Converse com seus mentores, bata papo mesmo, fale tudo. Quiser chorar, chore, peça ajuda, sinta a linda beleza da fé, da sintonia. Eles ouvem, acredite, alivia muito. Ninguém nos entende mais do que eles. É aquela coisa da oração mesmo, da sintonia, da meditação, essa meditação de alívio. Essa luta interna é que você vai ter essa caridade, essa abnegação diária, essa doação no corpo, fará de você um projetor no corpo, um amparador, uma assistência está acontecendo ali. Então sair do corpo, como a gente fala, vai ser uma mera consequência. Você já é assim em tudo que faz, em todo lugar. Logo, será também fora do corpo. E nada vai lhe influenciar, né? Se você, assim, você vai receber sugestão, vai sentir às vezes aquele aperto, aquela energia densa por perto, o coração batendo diferente, a sensação ruim, não sabe de onde vem, e sabe que às vezes é uma coisa perto, ou qualquer coisa. Então,
você acalma, e tudo que você tem, enfim, é o seu interior e mais nada. Tudo que você pode controlar, ou pelo menos tentar, é mexer em si mesmo, em mais nada. Você não vai mudar ninguém, e não adianta cobrar dos outros aquilo que você faz, aquilo que você tem dentro de você. Você não vai mudar ninguém, e ninguém vai mudar do dia para a noite porque você quer que mude. Tudo segue um curso natural, e a gente precisa respeitar. Se há uma forma de fazer alguém melhorar, é com o nosso exemplo silencioso. Sem ficar falando, eu faço, você não faz. Até porque você vai ouvir isso. Viu? No dia que você ficar nervoso, você é espiritualista, fica nervoso, relaxe. É normal, eles vão cobrar, essa cobrança existe, dá raiva, fica nervoso, calma, é assim mesmo. Vamos lá, eu não entrarei em nomenclaturas. Há seres com todos os nomes, como os magos negros, espíritos das trevas, senhores das trevas, enfim, vamos chamar só de inteligentes, né? Para a gente não ficar envolvendo mais termos e entrando. A hierarquia deles é muito bem feita, viu? Gigante. Há um caso contado num outro áudio, onde o espírito num centro em que trabalhei, em Salvador, há muitos anos, alguns anos, sei lá, e adentrou na sessão e ninguém conseguia tirar. Era uma sessão espírita, trabalhava no centro espírita, eram mais ou menos 20 doutrinadores e mais médios do que doutrinadores, sempre teve mais, que bom, né? Um grupo grande, atendíamos muitas pessoas, eu trabalhava como doutrinador. Já tinha sido quase expulso de lá por causa dos métodos de amparo. Por sair do corpo, eu via a coisa de outra forma, não melhor, nem pior, eu tinha o meu jeito de ser. E normalmente eu respeitava o espírito, eu respeitava as pessoas e tal. E a gente sempre coloca a culpa no coitado do encosto. Não, o encosto está aí. Sempre que no centro espírita, normalmente nas sessões, é o espírito, a pessoa acha que é o espírito que está influenciando ela. Não ela que já tem aquilo, o espírito só se aproxima por afinidade. E sempre é o obsessor ou o assediador culpado. Eu sei que nem sempre é assim, mas em muitos casos, um encarnado que é o obsessor, um malvado da história. Mas enfim, chegou lá um espírito, tinha acabado o trabalho, já vi, e todas as pessoas já tinham passado tal, e o espírito não queria sair de jeito nenhum, pegou um médium lá, e não saía de jeito nenhum, e falava, nenhum de vocês, falava com calma, o mais legal era a calma dele, passava, nenhum de vocês tem condições de me doutrinar. Aliás, doutrinar, quem são vocês para acharem que pode doutrinar alguém com o conhecimento que vocês têm? E começou, cada um que ia lá, eu não me atrevi, fiquei quietinho lá no canto, inicialmente, né? Até me chamarem. Começou a falar dos defeitos. A pessoa chegava, ele falava o defeito de cada um. O que você quer falando comigo? Você não consegue dominar isso. Você tem problema com a sua esposa. Ele falava, mostrava, apontava mesmo, com uma calma. Falando, e a gente ia lá, banindo, meu irmão, entre na Bíblia, o cara aceite, tenha calma, e não adiantava nada. Até que sobrou uma vaguinha, o pessoal não conseguia tirar, ele falava que não ia sair, não saía. Os caras pediam para o médium tentar controlar o corpo. Era uma sessão feita para isso, em que com certeza a gente vai falar, os mentores deixaram aquilo acontecer para que a gente tivesse uma lição. Até que sobrou uma vaga, eu fui conversar com ele. Eu falei, opa, tentando enganar a situação, né? Para mim mesmo. O que houve? Eu falei, olá, né? Olá nada. Ele falou para mim, nem vem com bate-papo chato, que você é menino e não tem condições alguma de sequer dirigir a palavra para mim, né? Aí eu falei, eu sei, não sou ninguém mesmo, não. E acho que você com certeza é mais competente do que a gente, né? Que a gente não sabe nada. Eu acho que você tem mesmo domínio sobre o que faz. Eu não estou aqui para lhe dizer o que fazer, mas para dizer que eu estou admirando o seu conhecimento. Eu tentei entrar numa faixa mental em que ele não me... Eu tentei criar um processo psicológico. Claro que eu não estava do lado dele, né? E não sei o que fazer para lhe tirar. Você vai sair na hora que você quiser. E se quiser ficar, beleza, vamos ficar batendo papo aqui. Pelo menos, você tem muito conhecimento, você passa pra gente alguma coisa, né? A gente é melhor do que a gente ficar brigando aqui. Ele me olhou com uma cara de desconfiado e falou assim, pelo menos você não veio querer me salvar. E ele, como ele continuou, estão pensando que vão me tirar daqui. Eu saí daqui. Tem um grupo de mentores de vocês aqui, iniciantes, eles me mentor, achando que vão me prender depois que eu sair. Eu vou sair, eu vou cortar a barreira energética que eles fizeram aqui na frente para me prender. Eu vim com uma turma de 30, isso ele falando. 30 eram 30, eu vim controlando 30. Pegaram todos eles. Eles não sabem mesmo, estão aprendizes ainda.
Mas eu sei o que estou fazendo. Eu estou há mais tempo nisso que todos vocês juntos, inclusive seus mentores. Eu só vim dizer a vocês que tem muito que aprender. E aí depois de um tempo eu saí e tal, vieram outras pessoas, vieram o guia da casa, o dirigente da sessão. Ele falou, olha, eu só vou sair porque fui respeitado. Um de vocês me respeitou, então eu vou. Vou mostrar a vocês como vocês não sabem nada. Foi embora, deixou o médium, deu um tombo danado no médium, mas não machucou, claro, não bateu. E passou, e segundo os clarividentes que trabalham na sala, ele cortou e saiu por cima de todos os mentores que estavam ali e não ficou preso. Eu tenho certeza que os mentores superiores permitiram que aquilo acontecesse. Para que a gente, ainda mais porque estava no final da sessão, outro motivo, todos os participantes já haviam sido tratados, que não aconteceu isso durante o trabalho, então quer dizer, eles não permitiriam, para que nos mostrasse e colocasse nosso tamanho e nosso ego no lugar devido, né? Que a gente mostrasse como somos pequenos. Muitos ali durante aquele trabalho tinham problemas, como todos os centros, todos os lugares, fortes de ego, enfim. E a gente e depois daquilo as sessões começaram a ficar um pouco diferentes. Nós começamos a perceber como éramos pequenos, fizemos mais uso da prece, nos sentimos mais, de certa forma, invulneráveis, porque sabíamos que sem essa ajuda não seríamos nada. E aí mostra, claro que mentores mais elevados, até do que aqueles que estão trabalhando ali, poderiam ter dominado a situação, mas não fazem por entender que não é a hora daquele espírito, e que esses espíritos fazem parte de um processo de evolução, em que a nossa compreensão, porque não prende, isso é a nossa visão, a visão deles com certeza é mais ampla do que isso. Engraçado, não sei quem era aquela entidade, mas eu já me encontrei, com certeza, uma vez, um incidente que aconteceu, e uma outra vez eu conto o que foi que houve com esse espírito. Existem zonas de escravidão no mundo espiritual. A maioria dos espíritos servem a alguém, a maioria, e são obrigados a fazer determinadas coisas. Por isso, a consciência do projetor tem que ser ampliada durante os trabalhos. Pessoal, o custo vai ser grande, esse áudio vai ser grande de novo, e me perdoem. Ele tem que saber como funciona o processo burocrático do umbral. O projetor tem que ter essa compreensão. Para que a gente entenda, seria mais ou menos, vamos fazer uma ligação para a gente entender como funciona a mente de alguns espíritos que estão no mundo espiritual. Imagine uma cadeia, uma prisão nesse mundo nosso aqui. Mesmo estando na nossa sociedade, que nós temos regras, tal, não tem regras e leis nos presídios diferentes. Quem já assistiu filme sabe. Digamos que a sociedade seja como uma dimensão superior e a cadeia sejam como dimensões inferiores. Só um exemplo tosco, sabe? Pálido, para que a gente entenda isso. Lá dentro da cadeia, não importa quem está aqui fora. Enquanto estão lá, eles têm que viver dentro de regras. Regras impostas, primeiro pela a regra da prisão, e regras que existem entre os próprios presos. Que é aí que a gente vai se concentrar. Onde vivem grupos e se defendem, se dividem para se defenderem e não morrerem, não serem atacados. Onde tem chefes, e esses chefes são inteligentes, dominadores e fortes dentro do seu comando. Eles detêm o poder e alguém tem que receber o comando, e se não fizerem são castigados, machucados e consequentemente podem até morrer. Um exemplo, né? Mesmo existindo as nossas regras aqui fora, digamos, da sociedade normal, que a gente está fazendo alusão à dimensão superior, eles têm as deles e são obrigados a viver presos lá. Essa é a consciência do projetor quando no mundo espiritual, que não está preso a essas regras, mas precisa compreender que alguns espíritos estão presos a visões como essa, visões complexas. Precisa entender a natureza e o medo que eles têm. Muitos espíritos morrem de medo de serem parados, inclusive, têm medo de voltarem, e se voltarem, né, chegar a conversar com o projetor e chegar, poxa, eu estou sofrendo, porque eles vão ser dados como traidores. E traidores não são mortos na cadeia, no caso deles, eles são castigados, no caso deles, aprisionados e torturados de maneira absolutamente cruéis, absurdamente. A morte não existe lá, por um lado é bom, mas por outro, deixam as torturas num grau sem comentários, inimagináveis. E assim eles são ameaçados, onde não podem falar com ninguém, entre aspas, da luz. Não podem falar com projetores,
Não podem ir em centro espírita, a não ser que sejam para obsediar. Eles devem combater, entre aspas, de novo, os policiais que trabalham em prol do bem, não corruptos, né? Iguais em mesmo exemplo que nós temos no exemplo das cadeias. São inimigos. Ai deles, ai de quem for visto conversando, ou se abrindo, ou tentando fraquejar, no caso, aceitar a luz. São regras dementadas, desequilibradas, onde não dá para entender se a gente usar só a lógica legal, a gente tem que usar a lógica da cadeia, a lógica de um espírito desequilibrado. Não, né? O mundo espiritual é absurdamente mais complexo do que essa cadeia. E o comando é muito maior. Os chefes espirituais são muito, muito maiores, mais inteligentes, preparados e com poderes maiores. E as ameaças também são infinitamente superiores. Essa é uma das consciências que o projetor que deseja sair do corpo para trabalhar também tem que ter. Ele tem que estar preparado mentalmente para os trabalhos. Milhares de amparos são feitos com esses medos. Você vai chegar perto do espírito, eles falam, não posso ser ajudado, eles vão me pegar, vocês vão me levar para um lugar, mas eles vão lá me buscar, eu estou preso. Aí você vai falar com firmeza, meu irmão, não vai ficar preso, eles não têm acesso lá, ele não vai acreditar. Então aí o que você faz? Em posição energética, muda a sintonia dele, enche ele de paz, faz ele começar a se lembrar dos parentes, se emocionar e adormece a consciência para poder levar, porque senão não vai. Quem faz isso são todos os mentores, claro. A verdade é que estão presos nessa dimensão, né? Só que a diferença da cadeia ali não é pequena. As dimensões são enormes. Não é umazinha só, são 3. Muito maior, uma só é muito maior que o espaço que temos na Terra. Isso só em uma dimensão. Eles têm 3, como a gente falou no áudio sobre dimensões no curso básico. Eu não sei como é que eu vou fazer com o áudio, mas eu não vou parar de falar nisso. Vamos falar agora de cordão de prata, rapidinho. Vou abordar alguns tópicos para a gente poder adiantar. O cordão de prata tem sido um terrível assediador de muita gente, né? Só um acesso de coisa. Tem gente que sente uma energia, acha que é assédio, né? E o cordão de prata é muito forte a energia dele. Sim, quem não tem muita experiência pode achar que é espírito ruim. Então fica só uma dicasinha aqui, para quando você começar a sentir suas energias na cama, não se bitole não. Liberte a mente, sintonize, o resto não importa mais. Está bem sintonizado, tem uma base de conhecimento, vai trabalhar, vai fazer uso. Pequenininho assim, tal, tá lá. Não se preocupe não, que é assim mesmo. Vamos falar um pouco de vampiros espirituais. Há vampiros espirituais, sim. Seres que vivem das energias dos desencarnados e dos desencarnados. Seres que não querem ajuda. Não estão no momento certo de serem ajudados. Não vá tentar todo bonitinho amparar um vampirinho. Vem cá. Não. Quando fora do corpo, não fique abordando qualquer um. Se vê um espírito desse porte, deformado, só deixe ele lá. Mesmo que peça ajuda a você, feche os olhos antes de ajudar. E se concentre nos mentores. Tá, quer ajuda, tá bom. Então, porque nem todos estão na hora de serem ajudados. E esses são inteligentes também. Apesar de deformados, eles podem te enganar pegando o projetor inocente e fazendo-se passar por espíritos necessitados para pegar energias. E até tirarem sua lucidez com isso. Se perceber isso, né, ajude, sim, mas peça algumas vezes os mentores, vai ajudar você a se defender desses seres. Eles vai chegar para você e falar, não ajude nem ajude nem passe energia. Outros eles vão passar energia mesmo como doação, porque o intuito dele é aquele. É muito melhor no caso, se ele vier, doar do que ser roubado, não é? Então, não é que você tem que sair dando para qualquer uma energia, não. Como você precisa, não dá para vigiar tudo, o seu conhecimento nosso é limitado, faz a prece, faz a visualização, sintonize e se pergunte, posso ajudar? Essa pessoa estou no momento de ajudar, essa é a pessoa para ser ajudado, posso fazer alguma coisa por isso? Tem alguém? Essas perguntas fazem bem e você vai ter a resposta imediata. Vamos falar um pouco de formas. Olha, existem espíritos totalmente deformados. Nós agora conseguimos chegar num nível mais ou menos do áudio que eu acho que vai dar um tempo relativo. Por que ficou assim? Antes de começarmos, eu irei colocar um áudio do Robson Pinheiro, esse que eu falei do livro Legião.
uma parte da palestra dele. E no áudio ele vai falar um pouco sobre uma coisa interessante, chamada espíritos ovoides e como os espíritos inteligentes usam isso. Vamos lá. Quando a pessoa perde a forma espiritual devido ao ódio, ao crime, aos crimes hediondos, aos crimes contra a humanidade. Não é esse crimezinho de matar uma pessoa aqui, furar a barriga dela e ela desencarnar, não. Não basta para perder a forma humana, apesar de chocar muito as pessoas. Ângelo aborda outro tipo de personalidade, quando o espírito, ao invés de crescer, ele se prende dentro do próprio ódio, uma das formas, nós vamos ver aqui outras formas, e aí ele perde a forma humana, vai evoluindo, até perder essa aparência humana e se fechar em algo que o Joseph Kleber chama de circuito fechado do pensamento, monoideísmo, ideia fixa. Ele fica num circuito fechado pensando na mesma coisa durante anos, milênios às vezes, até ser despertado. É uma das formas. E o uso do espíritos ovoides, eu só vou resumir aqui, isso é interessante a gente estudar, porque os espíritos das trevas utilizam muito os ovoides nos processos mais complexos de obsessão. O governador espiritual do nosso lar, ele era um sujeito da pá virada, devia ser primo, parente, bem próximo de Fernandinho Beiramar. Ele foi deposto, André Luiz fala isso, só que aposto que vocês nunca leram no nosso lar isso, porque a pessoa passa os olhos. Ele foi deposto, por quem, gente? Por Veneranda, que não era tão boazinha assim também, igual fala o nome, porque ela entrou na guerra e peitou o cara pessoalmente na porrada. André Luiz fala lá, ele foi uma guerra de corpo a corpo, e ele foi deposto do cargo dele, porque ele estava em conluio com os espíritos do umbral e importando carne debaixo do nosso lar, estocando lá debaixo. Depuseram ele, e aí a Veneranda ficou no nosso lar e reorganizou, chamou os guardiões assumiram o nosso lar e fizeram isso tudo. Agora imaginemos um espírito atrasado e que não está de posse ainda das conquistas morais ou éticas que fazem parte dos valores acumulados pela humanidade. Esses não têm limites nenhum, e nós vamos ver um pouco quais as formas de perder esse corpo espiritual, de perder essa forma humana. André Luiz queria que a mulher entrasse, ele falou assim, olha lá na aura dela, ele viu um tanto de bolhas pretas circulando, são ovoides, ela é uma vampira, e são os abortos que ela fez, que agora está gravitando em torno dela, os espíritos ovoides grudaram e começaram a sugar. Se ela entrar, os vampiros astrais vão se abastecer com a energia do nosso lar. E talvez André Luiz seria a primeira vítima, que não basta ter espírito esclarecido para ter liberdade. Estou livre disso. Não. Tem alguns procedimentos de segurança espiritual e energética que precisam ser observados. E aí que André Luiz foi chamado à luz da razão e viu que não podia entrar qualquer um no nosso lar. Senão colocava todas as conquistas da comunidade e iam se perder. Então de que forma que a gente perde, de que maneira, qual ação que a gente, no dia a dia, a gente perpetra para perder a forma humana? E o que isso traz de consequência para nós? Primeiro, nós temos um processo que é chamado um processo de indução. É a única forma externa, com a indução externa, em que as entidades capacitadas e especialistas das sombras implodem o corpo espiritual do indivíduo que já está com a consciência gravitando num processo de culpa e de autopunição. Eles conseguem implodir só por uma questão. O sujeito já vai entrar na forma de mudança, de perda da forma. Ele está num processo de circuito fechado de autopunição. Toda consciência de culpa gera autopunição. Então ele já está gerando uma psicotransformação nas células espirituais do perispírito. Algo já está desorganizado ali. As entidades das trevas percebem isso e conseguem implodir. Com acúmulos de energia, de magnetismo, vão intensificando o magnetismo. O cara que já está desorientado, desorganizado e com assentimento de punição, o perispírito implode, e cai aquela gosma, mais ou menos no tamanho de uns 80 centímetros,
aquela forma gosmenta pelo plano astral, é um corpo mental involuído, degenerado. E aí eles usam isso para os processos de obsessão. Aí o que eles vão fazer? Pega isso aqui, gruda aqui assim na pessoa, em alguns seres humanos, vira um simbionte. Aquela forma ovoide fica arraigada no cerebelo da pessoa e começa a entrar para o cérebro afora. E a pessoa passa por uma transformação de personalidade, tratada nos consultórios de psiquiatria atualmente com medicamentos pesados durante anos e anos e anos. E essa transformação de personalidade gera também aquilo que o pessoal chama de dupla personalidade. O ovoide começa a pensar, intensificar o pensamento no cérebro, nubla e corta a conexão na glândula pineal do ser humano com o espírito, com o corpo, e o ovoide pensa no lugar da pessoa. De vez em quando, a própria pessoa pensa, daqui a pouco entra o pensamento do ovoide, daqui a pouco você não sabe quem que está agindo, se é a personalidade encarnada, se é o simbionte que foi acoplado nele. É uma forma moderna de obsessão. Nesse áudio, percebemos muitas coisas legais. Primeiro, vamos falar um pouco de uma geral, certo? Que até em colônias espirituais, como o tanto que já estudamos no nosso lar, que se encontra em dimensões umbralinas ainda em a terceira dimensão. E como tal também passa por dificuldades difíceis, grotescas, apesar de ser uma colônia já equilibrada. Não está ali por acaso, nem seus moradores que também fazem parte dela estão longe do umbral. Eles moram ali não por acaso. É consequência energética também. E com isso trabalham. Como a gente que está encarnado, alguns saem do corpo para ajudar. Mostra que naquela época o dirigente, há muito tempo atrás, mais de 200 anos, não era tão equilibrado e caiu em vibrações mais densas. O dirigente da grande colônia nosso lar, que tinha, sei lá quantos mil, quase 1 milhão. E até mesmo a ministra, que tem lá, quem lê o livro sabe, veneranda, que esse livro Nosso Lar foi psicografado por Chico Xavier, o espírito André Luiz, que teve que lutar com ele. E também comentando esse áudio, a gente vem falando desse áudio, o curso, todos os cursos, né? É o áudio Nosso Lar. Também teve que peitar a ministra veneranda de forma densa o mês para tomar decisões, ou seja, ela deve ter combatido energeticamente ele, para tirar ele dali, que ele não queria sair. Ele devia ter perdido o juízo. Olha que mostra que a gente pensa que, então, não julguemos, certo? Pois a ministra veneranda, segundo 1940 e tanto, quando esse livro foi psicografado, ela já trabalhava lá há mais de 200 anos, tendo na época tido lá, durante o livro, uma comemoração porque ela tinha mais de 1 milhão de horas de trabalho em assistência em benefício da colônia e de outras pessoas. E então você vê, e ali ele fala sobre os ovoides, que são espíritos que existem. Já vi algumas vezes coisas parecidas que eu não sei se eu poderia chamar de ovoides, mas tinham uma visão de gelatina mesmo. São horríveis. Tem bocas deformadas grandes, olhos estranhos, não tem aparência definida. É como se você desenhasse uma bolha, né, gosmenta, e lá colocasse assim, jogado uma bolha, o olho, o nariz, um negócio meio estranho assim, com o olho, sei lá, vermelho, e sem formato, enfim, um formato normal. E eles falam que assediadores mais inteligentes, ele fala, né, chamados pelos espíritos nesse livro de senhores das trevas, pois assim são chamados por terem domínio total do umbral e das moradas da escuridão, utilizam espíritos deformados, como o caso dos ovoides, nos casos de obsessão mais complexa. Claro que não é assim tão fácil pegar um espírito desse nível, né? Você acessar ou ser obsediado por ele. Tem que entrar no nível energético dele. E como ele fala, não é qualquer um que fica assim. Você tem que ser muito mal, perdido, tem que ser o senhor do mal, matar. Não é qualquer um que chega nele. Então não é só isso. Tem que ser perdido, bitolado por muito tempo num objetivo desequilibrado e sem lógica. E depois vagar pelo mundo espiritual por muito tempo. E com isso, esses espíritos, por estarem lá há muito tempo ligados a essa coisa ruim, perdem a forma, os seus chakras não respiram mais, não tem mais acesso a nada sutil, as ideias ficam desequilibradas, e com isso a aparência
cai, né? São muito tóxicos esses espíritos. Claro que não é nem para assustar, né? Mas só estamos comentando o que é verdade. Algumas coisinhas que existem por aí afora e você, como projetor, em algum momento das suas projeções, pode encontrar. Mas já tendo consciência que não é um demônio, que apesar de aparentar é um espírito animalizado, perdido, dementado, com aquela visão que a gente falou da prisão, que perdeu totalmente o senso crítico, a lógica, que está como um louco por muito tempo, andando sem sentido e vivenciando ideias assim, loucas, desequilibradas. Então, para um projetor equilibrado e bem mentalizado, maduro, que conhece esses processos energéticos, está bem sintonizado, a defesa energética é tranquila, até porque eles não têm muito acesso a qualquer um. É preciso estar muito baixo para que eles possam, energeticamente falando, entrar em sintonia. E depois ele fala algo polêmico sobre a inteligência dos seres espirituais que têm acesso a alguém que está totalmente para baixo, uma pessoa muito, muito, muito ruim, perdida na vida, com muita culpa, muita autopunição, e aí eles conseguem, de certa forma, entrar em processo magnético, vai, até que ele entra tanto que o corpo espiritual entra em implodir, né? Consegue implodir o corpo espiritual. Desequilibra de uma vez por todas, todos os chakras, toda a forma, e tirando e vira um ovoide, vira uma gelatina. Ele fala que a transformação por causa da culpa, do peso, da quantidade de coisas ruins que fez, causa um tipo de câncer espiritual, onde as células espirituais entram em mutação e por isso ele começa a perder a forma antes de virar, propriamente dito, como a gente fala o nome, um ovoide, um espírito de gelatina. Isso não é muito complexo não, Saulo. É chato, difícil de entender. A complexidade dos espíritos, do mundo espiritual que entram nesse processo é muito difícil, mas eles existem. E nós somos complexos em si. Quem é que se entende? Né? Todo mundo é meio doido, de certa forma, tem uns excessos de loucura. Olha, não quer dizer que você tem dupla personalidade, como falou, porque você tem dupla personalidade, você está com a void. Não vai criar coisas não e complicar ainda mais a situação. Nem quer dizer que está todo doente, que todo doente mental que passou por isso teve necessariamente um espírito desse por perto. Mas serve para a gente como estudo e mostra como são inteligentes. Esses assediadores são tão inteligentes que usam, ou não os ovoides, os controladores, que eles chamam de senhores das trevas ou espíritos inteligentes, que eles usam outros espíritos para fazer o trabalho para eles, dominando a situação. E assistem de fora, observando de fora, só dominam intelectualmente e mentalmente esses espíritos. Esse porque falamos durante todo o curso e sempre em tudo sobre orar e vigiar, né? A gente é chato com isso, mas é importante. Vigiar, de novo, é tudo que você já aprendeu, tudo que você já sabemos. Nada. O que a gente sabe? Nada. Né? A gente sabe muito pouco. Somos meninos, crianças andando. E se ao achar algo, nos tornamos, né, como aqueles meninos, é como se fosse a ideia de que se veste de herói e acha que pode voar. Somos ninguém. O pouco que sabemos é isso. Pouco, pó na estrada da evolução, levada por qualquer brisa que passa. E é aí que entra a sintonia. Não é só uma questão de fé cega, até poderia ser, pois somos cegos para essas coisas e esses espíritos são inteligentíssimos e não podemos nos achar senhores de nada, né? Mas é, na verdade, buscar ajuda superior. Como existem assediadores inteligentes, existem mentores muito mais preparados. Tanto que esses assediadores, que podem até ser inteligentes muito, mas ficam presos só em 3 dimensões. Primeira, segunda e terceira astral, não passam dali. Já os mentores são livres disso. Andam não só pelas 7 astrais, como as mentais, as causais, os outros planetas e outras galáxias, e vai saber mais o que. Mas isso, né, a gente tem que respeitar, usar a oração, a sintonia, explicando mais ou menos em palavras o que é oração, o que é sintonizar. É sintonizar com esses mentores. Não temos, na verdade, capacidade em si, nós não temos capacidade energética para nos elevarmos moralmente, energeticamente, nem mentalmente. Pelo menos na nossa atual evolução, não, por enquanto. Mas temos a oração como sintonia. Ela é de uma forma científica, explicando a oração, é como um celular com conexão 3G, que você está lá e se conecta à banda larga dos mentores. E ao fechar os olhos, não é rezar com palavras, é sentir. Pode ser com palavras, pode ser com mantras, pode ser fechando os olhos, pode ser imaginando qualquer coisa.
e buscar essa ajuda. E assim a gente entra na faixa 3G deles. E eles podem dessa forma se comunicarem através de intuição e energeticamente nessa faixa que a gente entra, porque a gente tem uma opção. Não é que a gente chega lá não. Essa faixa está todo ao redor entre a gente, como ondas de rádio, ondas 3G. Mas quando você entra, você conecta. É como se você conectasse. E a função da oração que buscamos de vibração é essa, da meditação, da conexão. Buscarmos ajuda inteligente além da nossa limitada. Além dos espíritos mais inteligentes que tem com a gente, são muito, né, esses espíritos do umbral, não se enganem, são muito mais inteligentes que a gente. Nós temos também essa ajuda, que são muito inteligentes também, e por saberem disso, nos ajudam. Mas a gente tem que entender agora uma coisa, só para limpar isso, que inteligência não é evolução. É um tipo somente de conhecimento. Você pode ter todo o conhecimento do mundo, mas pode não ter equilíbrio. A evolução é equilíbrio em estado emocional e intelectual, que a gente chama no fim das contas de ética e moral. Eles têm o emocional, esses espíritos que nós falamos agora no áudio, totalmente desequilibrados. São seres inteligentes? São desequilibrados, nervosos, que não aceitam as coisas, que vão ter que aceitar mais cedo ou mais tarde, por compreensão normal, que é um processo em que se faz para crianças, que algumas crianças não entendem os pais, né, e não entendem as regras da sociedade. Não são todos. A grande maioria dos assediadores não são assim tão inteligentes, são bitolados em coisas que deixaram antes de morrerem, como ódios, a gente falou no áudio sobre assédio, apegos, perseguições, mas esses que a gente falou nesse áudio são inteligentes e se juntam para tentarem não deixar essas 3 dimensões que eles conseguem acessar, as astrais, umbral, não deixarem elas evoluírem, com o intuito de não perderem o reinado. Eles gostam de mandar, né? Eles não querem perder a facilidade que eles têm. E por isso um dia vai mudar, com certeza. Quando? Quem vai saber? Que importa? Por isso que vamos saindo dos nossos corpinhos projetivos, ajudando com carinho, amor, abnegação, olhando que está lá o projetor mais assim, meio fraco, mais fundo, mas bem conectado, orando, sorrindo, brincando. Nós somos melhores que ninguém, abaixa a cabeça toda vez que chegar um espírito que achar melhor, não, tudo bem, e está sempre mantendo a calma naquela técnica evolutiva baiana, né? Devagar, é pressa, tudo bem, tal. O baiano é um ser mais evoluído do planeta. Tô brincando. Como falei, há seres deformados e seres aparentemente normais. Há homens e mulheres, e o assédio vem de todo tipo. Agora vamos falar uma coisa aqui. Principalmente na forma sexual. O assédio sexual. O assédio sexual chega a ser, brincando, sacanagem. A energia mais forte e o espiritualista que cuida das energias se lasca, viu? A abertura é maior ainda. Quanto mais, a gente falou isso no áudio, no curso básico. Então não vamos perder tempo. Quanto mais trabalhamos a energia, mais equilíbrio mental precisamos para um processo geral. O assédio sexual, sem dúvidas, é certamente o mais forte, incomparavelmente. As formas do astral podem manipular qualquer um, mesmo mais equilibrado, e levar você para as zonas de sensualismo, onde entrará e não terá nenhum domínio, caindo numa orgia como um todo, né? Depois acordará com um sonho ruim e pensará, poxa, eu não gosto disso. Alguns vão pensar até que gostam. Por que fiz isso? Sonhei com algo ruim, não sou homossexual e tive uma relação, tive isso até... A energia sexual, a gente falou, só para concluir, fora do corpo é uma só, não tem distinção, e não se engane, ela é quase indominável. Só uma boa sintonia pode tirar esse tipo de assédio, mas volta e meia você vai cair de novo. Normalmente é o último golpe dado pelos assediadores, inclusive os inteligentes, quando querem pegar alguém. Primeiro eles tentam com espíritos deformados colocar medo para que o cara não saia do corpo ou que o cara não avance. Enchem de ideia. Depois eles tentam de todo jeito, né, desequilibrar os parentes, você. E olha como são inteligentes. Começam colocando medo, só aí a maioria já para, se esborra de medo. O negócio é ter medo. É apagar a luz, espírito deformado, meu Deus do céu, Fred Krueger, Chuck vai aparecer aqui, vai dar uma mordida no meu dedão. A nossa mente é fantástica. E aí vem gritos, barulho, ficam rosnando, criando aquelas cenas, tanto culturalmente temos medo.
criando seres estranhos, caveiras, então você já para aí, não, aí já foi, metade, mais de 70% dos projetores já ficaram aí. E aí, digamos que você passa, tal, tem domínio energético, se defende, consegue passar essa fase. Então, eles depois saem do corpo, eles se passam por mentores e vê se eles tentam te atacar energeticamente, primeiramente, né, perdão, e você se defende, consegue sair com espíritos de outro tipo. Então vem os espíritos mais ou menos inteligentes, que se passam por mentores, que tentam te induzir a pensamentos de outro tipo, até os inteligentes também já participam, até que depois de tudo, não conseguem nada, eles mandam um ser sexual de forma completa, todo bonitinho, da forma como você está no seu subconsciente, incontrolável, pois o saco sexual é forte, e aí você, bum, cai. É fantástico, os caras são profissionais. E o domínio, na maioria das vezes, mesmo que você ache equilibrado, é muito forte. A consequência é que conseguem o que querem, criando a inconsciência do projetor. Chega a colocar espíritos seguindo pessoas, em todo tipo, e colocando imagem, alguns espiritualistas, 24 horas. Por isso que a sintonia é necessária. Chega uma hora que eles param por um tempo, mas volta e meia sempre voltam, ficam sempre observando, esperando um desequilíbrio. E tire a culpa do coração, viu? Pois se não for isso, vai ser outra coisa que eles vão aproveitar. Se você se sentir culpado, eles também vão usar, né? Você pode ter qualquer abertura de desequilíbrio é uma porta para que o assédio aconteça. Quer dizer, o defeito é seu, mas é usado em cima do seu defeito, certo? Eles não podem te induzir a uma coisa que você não tem. Não adianta culpar, não. Eles pegam o que você tem de defeito. Isso se potencializa com a presença deles. Pense que faz parte do processo. O troço é difícil mesmo, é uma luta que você e seus mentores já sabiam que iam ter antes de nascer. Poxa, eu vou nascer, vou fazer um trabalho espiritual. Então já é passado pelo curso, isso tudo é falado de uma forma muito mais aprofundada. Então mantenha mais ou menos o equilíbrio. Cair, vai cair, meu amigo. Às vezes não, de vez em quando e muitas vezes. Nada de ficar, meu Deus, sou um desequilibrado, eu não... Desencana. Não use isso como muleta também para justificar suas ações, mas nada de culpa. Não é para ficar também, através da culpa, não vai sair tomar cachaça e não, tudo bem. Não. Sem muletas, é de uma forma equilibrada. Né? E isso vai acontecer algumas vezes e vai ser forte. A oração, mente positiva, mantenha-se sempre ouvindo coisas boas, músicas legais, lendo, que inspire, né? Mantenha-se mentalmente amparando e equilibre a vida, trabalhe, estude, namore, tenha seus relacionamentos sem se culpar, nada de ficar criando. Um dia a gente vai criar um áudio sobre sexualidade, falando sobre os conceitos culturais, a maldade que nós temos no nosso coração, em que tudo isso, tudo aquilo, e não pode, e a gente se culpa muito, enfim, deixa pra lá. E é isso que você tem que ter. Terror. Vamos falar um pouquinho, o áudio deve estar em 1h30 agora, enfim, vamos lá. Há assédios brabos que servem para testar mesmo o projetor, mas ruins mesmo. Eles precisam passar por isso, né? Passei por assédios, meu amigo, onde me bloqueei algumas vezes, por meses. Uma vez, eu via um mentor, via o mentor perto, né? Era assim, dezenas de espíritos entraram no meu quarto, dezenas deformados, com pedaço de madeira, gritando com faca, vidro, me assediando sexualmente, nem te conto nada, deixa esse assunto pra lá, atacando, furando a barriga, os olhos, com impressão mais forte e horrível que você puder pensar, dando uma marretada na minha cabeça, isso fisicamente, eu deitado, você tá falando, meu Deus, não quero mais sair do corpo, não. Isso foi um acaso, porque eu estava trabalhando muito em amparo nessa época. Aí eu fui atacado, tentaram me aterrorizar, conseguiram por 2 meses. Na época, né? Hoje, eu acho que eu ficaria uma semana, um pouco menos, por estar um pouquinho mais experiente, mas talvez dependa, eu espero que não seja uma coisa, porque eu não sei o nível até onde isso vai. Então, tinha horas que eles sumiam, todos esses espíritos sumiam, mudava de frequência mental, e começava a enxergar um mentor de branco, dentro da escuridão, via a energia dele, eu via uma música calma, um pianinho tocando, eles trabalham até com música, coisa bonita, eu sentia uma música calma, e ele falava para mim, calma, estou com você, mantenha calma. E aí,
E voltava, sumia o mentor e voltava aqueles caras me aterrorizando. Eram muitos, eram sombras, eu não conseguia ver forma, seres deformados, seres estranhos. Aí voltava o mentor de novo, ele olhava para mim, né, mentalmente falava: mantenha calma, tá tudo bem, faz parte, você está sendo atacado, mas mantenha calma, eu estou contigo. Desse dia eu fiquei traumatizado, fiquei assim, faz muito, até uns 10 anos, isso, 8 anos, não sei, fiquei uns 2 meses sem querer sair do corpo. Se isso acontecer com você, eu fiquei assim, foi muito forte, né? Você, na época eu não estava assim, estava também estudando, tem muita coisa, a gente tem sempre, está sempre aprendendo, como até hoje. Se acontecer, relaxe, faz parte do processo. Eu estou te falando porque isso pode acontecer, mas olhe só, você está trazendo isso porque você está fazendo um trabalho legal, quantidade de mentor que está do seu lado, de espírito legal, que está te passando equilíbrio, compensa. É que nem qualquer coisa que você faça. A consequência, por exemplo, de você ter qualquer coisa, tem uma outra. Tem muito dinheiro, tem que defender esse dinheiro, tem medo de ladrão, tem banco, tem um monte de coisa, enfim. Qualquer coisa boa tem uma consequência negativa. Faz parte do equilíbrio natural. Vai passar e você volta mais experiente. Só se lascando, meu amigo, é que a gente aprende. É se fugindo dia a dia. É assim que a gente aprende. Não se preocupe. Os mentores sabem disso e fazem para que a gente aprenda. Aquilo aconteceu para que eu aprendesse. É andando no umbral que vamos ser excelentes projetores, acostumados com a escuridão. E coisa gostosa, a escuridãozinha, né? O pessoal pensa logo em namoro, mas não é isso. Acostumado a andar em buracos e mesmo assim não se desequilibrar, é assim que a gente evolui, assim que a gente equilibra. Lembrando que a gente já está num buraco aqui, né? E lembrando também que estamos nos preparando para o amanhã, para sermos trabalhadores depois que desencarnarmos. E aí tem um curso que vem, né? Que é um curso melhor que esse, de andar pela escuridão? Não. Pelo menos temos o corpo físico por enquanto para nos escondermos. Então vamos aproveitar e sair do corpo agora, viu? Que depois não tem mais defesa do corpo físico, não dá para voltar. Esses ataques existem e acontecem sim. E num curso intermediário, a gente tem que falar sobre eles, como esse. Só que lembre-se do equilíbrio. Para cada ação, existe uma reação. Imagine que os mentores legais sempre estarão ao seu redor. Então, se você, sem se achar importante, não desista. Você está bem acompanhado, está preparado, com pessoas. Se você está disposto a isso, é essa a pergunta. Está disposto? Vamos lá, estamos quase acabando. Adultos normalmente são mais predispostos ao assédio do que as crianças, certo? Mesmo por causa por causa da ligação da matéria, da mente já desequilibrada, com pensamentos baixos. Não estamos falando aqui somente de assédios pessoais, mas ligações kármicas. Esses podem ser fortes, mas não ligados com objetivos de parar o bem que o projetor faz. Existem diversos tipos de assédios fora e dentro do corpo. Alguns deles. Assédios gerais, né? Assédio mútuo, onde acontece de desencarnado, de encarnado como para o desencarnado. Autoassédio, onde a pessoa cuida do seu próprio assediador. Assédio simples, somente tem a função de pegar energia. Assédio temporário, aquele assédio, como é que chama? Drive-in, né? Como é que o pessoal fala que você para no McDonald's e vai comprar? Assédio rápido. Complexo, um assédio complexo, que é a ação conjunta de vários assediadores, como aquele que eu citei acima. Assédio com 2 ou 3 espíritos, assédio de encarnado, que acontece muito, pesadelo, onde eles usam o seu sonho para colocar ideias e sensações de pânico e medo, tal, processo de hipnose. Assédios físicos, alguns casos de possessão, há espíritos que conseguem atingir o físico em casos mais sérios, muito mais complexos. Karma, assédios que vêm por fundamentos de outras eras. E grupo karma, assédios inteiros de karmas, sociedades inteiras que repercutem em quem está vivendo naquele ambiente energético. Existem pessoas que puxam a energia das outras inconscientemente, os vampiros. Esses não têm culpa, são vampiros inconscientes e fazem sem saber, isso acontece muito, mas existe aos montes. Como é que sei? Normalmente quando você está falando com uma pessoa, você começa a sentir sono ou ficar cansado. Você fica muito cansado e você não percebe que inconscientemente você não gosta daquela pessoa. Isso não quer dizer que toda pessoa que você não gosta é vampira. Não vai fazer um negócio desse com uma pessoa. Olha, aquele ali não gosta, aquele é vampiro. Não. Tem pessoas que, as pessoas mais sensíveis, já pensam logo, aquele ali é um vampiro, tá vindo. Não. Existe crenças, pessoas ligadas ao satanismo, ao vampirismo. Isso existe. Que fazem isso conscientemente. Tem pessoas que estudam todas essas técnicas, tudo que a gente está estudando aqui, eles estudam e vivem para o mal na Terra.
aqui encarnado, e vivem para sugar nossas energias. Existe mesmo, dá uma olhada na internet. Pessoas encarnadas que consciente fazem isso. Muitos acreditam que não podem, essas pessoas acreditam, algumas delas, que não podem só tirar energia da comida nem do sol. Elas nem gostam de sol, a maioria odeia. E vivem puxando a energia dos outros. E tem mais, aprendem a sair do corpo, estudam, conseguem sim também, porque sair do corpo não é evolução, é evolução interna. Por isso que eu falo que não é importante sair do corpo, mas dominar. Eles saem do corpo conscientes, só que vão para lugares pesados e encontram com esses espíritos bravos. E aprendem a sair do corpo para sugar a energia dos encarnados. Vão lá nos corpos para puxar. São vampiros encarnados, definitivamente. Normalmente, por consequência dessas conexões que têm, são altamente depressivos. Alguns até aparentam muito equilíbrio, aparência, mas é só aparência e verbo, pois bem sabemos que seu estado psíquico está em total desarmonia. E não tem meio termo, nem sabem que estão. Mas também não sabem que são assediados por tabela. Legiões de espíritos, de vampiros, eles são meras marionetes e acham que estão dominando, não estão me carregando. Está sendo intuído para fazer isso e é puxado. Ele só é, na verdade, um intermediador. Ele vai lá, pega energia para o outro pegar dele. E deixam assim, sem julgar nada, né? Depois eles vão ver a coisa fofa que vão encontrar. Mas enfim, que cada um assuma a consequência dos seus atos, das suas situações. Cada um vai ter aquilo que precisa para o seu aprendizado. Não é ruim? É ruim porque vem um aprendizado como consequência, mas é bom por causa que vem um sofrimento como consequência. Mas o lado bom é o aprendizado, que com certeza vai ter. Meu amigo, vamos falar um pouquinho sobre mente. A mente é fantástica. Todo pensamento molda energia. E quanto mais tempo pensando em algo, mais energeticamente vamos entrando naquilo. Seja para um lado bom, ou seja para o lado do ruim. Ou seja, a melhor forma de ficar na merda, pense só porcarias e alimente esses pensamentos. Locais. Existem locais onde ficam assediadores permanentes, como motéis, zonas de shows, bares, lugares desse tipo. Relaxe. E eles só querem um pouquinho de energia. A consequência de andar nesses lugares é dividir. E viver é isso, dividir. Isso existe muito antes de que sequer você perceba ou sequer alguém um dia ter comentado. Horário. Eles adoram a noite, a maioria desses espíritos. Existem espíritos que só trabalham à noite, esperando os projetores inconscientes ou até os conscientes, quase todos nós, né? Para pegar energia. São vampiros e isso não é bobagem nem maldade. Eles fazem parte de um contexto de troca de energias. Eles são ajudados com energias materiais e ajudam tirando a densidade do chakra dos homens. Eles nem sabem disso. Se assim não fosse, provavelmente a gente teria muito mais problema físico e até morreria por bloqueio energético. Então há equilíbrio nisso, onde a criação muito inteligente usa. Assim como um bicho morre para salvar o outro, né, na natureza, perdemos energias para alimentar e ganhamos com isso, né, a liberação dessa energia densa. Dos males o menor. O cara não cuida de si mesmo, vive bloqueado, nasceu médio e não quer trabalhar. Então o que acontece? É lanchinho, assediado um pouco pelo um lindo e fofo assediador para comer o Mac projetor feliz. E dele, né, ele tira a parte mais densa, dá uma sugadinha ali, uma coisinha fofa, e ele fica mais ou menos melhor, e um amiguinho também. Inteligente, não? Muito inteligente. Pois é assim que funciona, um ajuda o outro e nem sabe. É claro que há casos que entram em processos mais complexos, mas a sua maioria, os assédiozinhos são assim que funcionam. Meus amigos, dava uns 2 ou 3 áudios de assuntos sobre assediadores inteligentes. Nós vamos ter que finalizar. Aconselho aos interessados a estudar mais profundamente. Todos nós precisamos aprender, como a gente fala, somos menininhos, crianças projetores brincando de experienciazinhas astrais. Ora então, sintonia, bons pensamentos, humildade, simplicidade, conexão com os mentores, oração sempre. E vamos ao trabalho, mesmo mancando, mesmo pequeno, aprendendo seja como for. Somos úteis, precisam da gente. Não estamos sozinhos somente com a sombra, estamos acompanhados também pela luz, apesar de não sermos luz. A luz dos mentores, a luz dos espíritos superiores. Vamos trabalhar, olhar, aprender, visitar, além do medo, além das nossas fraquezas, além das nossas limitações, deve morar o bom projetor, disposto a aprender e a doar seu tempo
o seu amor. Que Deus nos ampare, muita paz.